Olá, meu nome é Luiz, tenho 52 anos, sou natural de Recife e sou fã de dorama BL, significa Dorama Boys Love, que é dorama do gênero gay, né? E eu conheci os doramas em 2020, comecei a assistir pelos doramas tailandeses. E aí eu gostei muito. Hoje eu entrei num curso de tailandês e estou assistindo justamente por conta dos doramas. Sou Graça Pitanga, tenho 74 anos e sou fã incondicional de Chico Buarque. Ele realmente é um artista fantástico, escrevendo sempre sobre as questões pertinentes à nossa sociedade. É um artista que viaja sobre tudo no nosso cotidiano, da nossa sociedade e do amor. Oi, oi, eu sou Anjinha Cavalcante, tenho 43 anos, sou fã de futebol e torcedora apaixonada do Santa Cruz desde a adolescência. Acompanho pela TV, mas também amo ir para o estádio, porque sinto a vibração e me emociono bastante com a torcida cantando e apoiando o time a todo tempo. Vai além do futebol, é muito amor. Meu nome é Célio Vinícius, eu tenho 20 anos e eu sou fã da Catarina Tourinho. Catarina Tourinho é uma influencer de moda. Ela começou a ficar famosa devido a seus vídeos lá no high school, nos Estados Unidos, onde ela mostrava sua rotina e mostrava como era estudar, fazer ensino médio nos Estados Unidos. E depois disso ela foi para a faculdade, ela começou a entrar no rumo da moda e hoje ela é consolidada no rumo da moda. E devido a isso eu sou fã dela, eu gosto de acompanhar elas nos Fashion Weeks, eu gosto de acompanhar ela justamente por gostar de consumir esse conteúdo de moda. Eu sou Lodovico Soares, eu sou fã de Pânico, que é a franquia de filmes de terror, porque foi o primeiro filme de terror que me deu muito medo, assim. Eu tinha 3 anos quando assisti. Também sou muito fã de Drag Race, que é um reality show de drag queens, e muito fã de alguns grupos de K-pop, tipo aespa e o XG. Só pelos depoimentos que acabamos de ouvir, a gente já percebeu que para ser fã não tem idade, não tem gênero e nem restrições de gosto. E eu aposto que você que está aí nos ouvindo é ou já foi fã de alguma coisa ou de alguém ao longo da sua vida. E olha, ser fã vai além do gostar daquilo do que você é fã. O ser fã envolve muitas questões das nossas relações, do nosso convívio como sociedade, dos nossos consumos, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Então, se você ficou com curiosidade ou simplesmente achou esse tema interessante, fique aqui com a gente porque eu garanto que teremos muitas informações legais nesse episódio. Então, bora desteorizar a cultura de fãs? Desteoriza, um podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, acho que mais ou menos 1,65 de altura. Tenho cabelos cacheados, castanhos, cachos bem pequenininhos. É um cabelo curto, tá um pouquinho acima da base do meu pescoço, perto aqui da linha da orelha. Estou com a parte da frente do meu cabelo com um penteado que faz umas enrolações e prende ele atrás, e a parte da metade para baixo do meu cabelo tá solto. Eu uso óculos, que tem uma armação preta, ela é um pouquinho puxada pra cima, assim, imitando um pouquinho de gatinho. Eu tô com um batom bem clarinho rosa, tô com brincos redondos da cor azul e cinza, porque eles combinam com a blusa que eu tô usando. É uma blusa que tem uma estampa bem colorida, mas que, sobretudo, ressaltam os tons de amarelo, verde, azul e branco. E já que a gente tá falando de cultura de fãs, eu sou fã de uma cantora pernambucana chamada Joyce Alane. E eu sou Estela Gabriela, eu sou estagiária da Diretoria de Comunicação, sou estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco e também vou me audiodescrever aqui para você. Sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, uso um óculos, tem armação, no caso, bem fininho, tô usando um fone preto, uma blusa branca, uma gola, uma blusa de algodão e umas listras azuis. E eu sou fã da cantora Marina Sena. Nos acompanhando nessa jornada pela cultura de fãs, contamos com as ilustres presenças de Mariana Lins e André Leão. Mariana, por favor, se apresenta pra gente. Olá, meu nome é Mariana Lins, eu sou jornalista, com mestrado e doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho me dedicado ao longo dos últimos 10 anos à pesquisa sobre cultura pop. E, bom, eu sou fã de muitas coisas. Eu sou fã, mas primordialmente conhecida
por ser fã de Madonna. E, bom, a minha audiodescrição aqui para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, de 1,74 m, tenho cabelos escuros, que estão presos agora no rabo de cavalo. Estou usando fones brancos sem fio, brincos de fones, headphones, blusa estampada com um tom de azul mais proeminente. André, por favor, se apresenta pra gente. Olá, meu nome é André, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, vinculado ao departamento e ao programa de pós-graduação em administração. Eu tenho formação em publicidade, com mestrado e doutorado em administração também no UFPE. Além de pesquisador, eu costumo dizer que eu sou fã, por isso que o nome do meu grupo de pesquisa chama-se Acafã, que vem aí da mistura de acadêmico com fanidade, né? Eu me considero pardo, eu uso óculos, estou de barba, nem sempre eu uso barba, meu cabelo é liso no começo e caracolado no fim, ele agora está amarrado. Estou com a camisa do Palmeiras, mas eu sou torcedor do esporte, sou fã de futebol. Acho que essa é a minha autodescrição. Maravilha, quero aproveitar antes de começar o nosso papo, agradecer pela presença de vocês, por terem aceito o convite. Você que está nos ouvindo aí já entendeu que a gente tem uma dupla massa para nos ajudar nesse caminho de entender o que é cultura de fãs. Mas antes da gente começar, de fato, as perguntas e a nossa conversa sobre o nosso tema, eu quero chamar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza nas redes sociais, que você geralmente costuma usar, Instagram, o X, né, ex-Twitter, TikTok, até no Facebook a gente também tem página, então vai lá seguir o Desteoriza para você ficar por dentro do que a gente está produzindo. Tem conteúdo sobre o bastidor, tem indicações de conteúdo, então tem muita coisa legal para além do nosso episódio aqui. E também você pode seguir a gente no seu tocador de podcast, onde você está nos ouvindo. Aí perto do nome Desteoriza vai ter um botão escrito seguir, você clica nele, que aí toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você recebe um alerta, uma notificação para você vir conferir o que a gente está fazendo. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, tem uma forma também de você deixar sua opinião, o que é que você achou desse episódio, ou também usar esse espaço para você sugerir algum tipo de conteúdo que você quer que a gente trabalhe aqui no Desteoriza. Então, desde já a gente aguarda a sua opinião, a sua sugestão. Então, enquanto você vai ouvindo esse episódio, já vai fazendo isso. Então, vamos lá, vamos começar o nosso papo agora pelo caminho específico da cultura de fãs. Aproveitando o gancho aí da apresentação de André, ele fala de fanidade, né? Então, eu quero saber, a gente está falando de cultura de fãs, mas antes de falar de cultura de fãs, eu quero dar um passinho atrás, que é ser fã. O que é ser fã? Claro que a gente sabe, tem uma ideia mais subjetiva do que é ser fã, é alguém que gosta muito de uma coisa, ou de uma pessoa, do trabalho de alguém, mas eu queria perguntar para vocês, qual é esse conceito de ser fã? Queria começar com você, Mariana. Laís, é uma pergunta interessante, assim, porque, pois é, não existe um termômetro de quem é fã, quem é mais fã, quem é menos fã. Você gosta ou não do trabalho de alguém, você acompanha ou não, mas eu acho que tem uma questão aí, talvez, que ajude a gente a balizar esse entendimento, que é o investimento de tempo, muitas vezes financeiro, naquilo que você considera, ou na pessoa, filme favorito, enfim. Eu acho que a gente tem que partir dessa perspectiva, assim. O fã, a gente parte do pressuposto que é um indivíduo que investe o seu tempo, o seu dinheiro, ele está investido daquele afeto, né? Eu acho que a palavra-chave seria investimento, né? Então, para mim, acho que essa palavra ajuda mais ou menos a gente saber onde é que começa isso. E ser fã não é uma coisa que surgiu de agora, né? Na verdade, a ideia do fã é antiga, mas ela sofreu modificações ao longo do tempo. Ser fã hoje não é a mesma coisa que era ser fã uns 50 anos atrás, por exemplo. André, você pode contar como foi esse processo de construção e mudança no conceito do fã ao longo do tempo? Eu acho que a gente tem alguns incidentes críticos importantes, que a gente chama de cultura pop, apesar de a gente ter ali, já a partir dos anos 50, os primeiros elementos do que figuraria como cultura pop. A gente passa por uma consolidação desse processo nos anos 70, sobretudo nos anos 80. E aí a gente começa nesse momento, e aí eu quero aproveitar para alinhar uma característica importante dos fãs com tecnologias. A gente começa a ter um primeiro momento de práticas de fanidade, de práticas de fãs, práticas proativas de fãs, né? Que é o lançamento de fanzines, edições de vídeos, elaboração de textos para divulgação, isso tudo por conta dos próprios fãs, criação de eventos para divulgar certos produtos, deixa de ser aquele lugar, digamos, entre aspas, passivo, que é apenas aquela pessoa que compra e consome o que gosta, para ser aquela pessoa engajada e comprometida com aquele produto de afinidade. E aí, dentro
nessa linha, a gente tem, a partir dos anos 2000, sobretudo, um segundo momento, que é de ressignificação. Por um lado, a gente migra das mídias analógicas para as mídias digitais, e aí a gente começa a ter uma expansão muito grande do alcance dessas práticas de fãs e dos fandoms, que deixam de ser restritos a eventos e a encontros e reuniões localizadas nas mídias sociais. E, por outro, a gente também vê uma reavaliação e uma revalorização da própria indústria do entretenimento como um todo. E aí, por outro lado, acho que esse é até um ponto que a gente vai poder explorar mais detalhadamente depois, essa condição de fã, ela também passa a ter uma certa legitimidade que antes não tinha, que, de certa forma, recompensa esse esforço, esse investimento que Mariana falou. Que, até para complementar, eu diria que tem dois grandes eixos aí dessa caracterização. Mariana falou um termo que era exatamente o que eu usar, que é o envolvimento afetivo. Então, assim, o fã é alguém vinculado afetivamente com o produto de mídia. E tem uma outra dimensão que vai ao encontro disso que eu falei, que é a dimensão dos saberes. Ser fã pressupõe conhecer aquele produto, né? Uma coisa, apesar dessa mudança, né, não do conceito do fã, mas da forma de ser fã, uma coisa que permanece é essa visão que as pessoas têm de estereotipar o fã como uma pessoa louca, uma pessoa alucinada por aquele produto, aquela coisa que ela gosta. E aí todas as pessoas que a gente ouviu, duas respostas delas, duas opiniões chamaram a nossa atenção. Uma delas falou que não era fã de nada porque ela não era louca por nada, ela não tinha esse viés da loucura de ser obcecada por nada. E a outra falou que também não era fã de nada porque achava que uma pessoa tá acompanhando a vida do outro assim, demonstrava um vazio muito grande em si mesmo e era até uma coisa que precisaria ser tratada em terapia. E aí são dois exemplos de como as pessoas enxergam o fã por essa ótica da doença, né, da patologia. Mariana, por que tu acha que isso acontece e quais as consequências dessa visão? Eu acho uma visão muito rasa da fanidade. E assim, eu também não vou condenar essas pessoas que pensam dessa forma, porque isso é reforçado o tempo inteiro. Quando você vê matérias na TV sobre fãs que acampam não sei quantos dias, né, na porta dos estádios para ir para show, fãs que vão, né, às pré-estreias fantasiados, enfim, todas essas atitudes corriqueiras de fãs, elas são mostradas como coisas muito pitorescas. E se vocês observarem, quase sempre nas matérias, as reportagens, tem um profissional da área de saúde mental como fonte. Então, assim, sempre entrevista um fã que fez alguma coisa muito extrema e logo um profissional, seja um psicanalista, um terapeuta, enfim, psicólogo, para justificar aquilo. Tudo meio nesse caminho de patologizar, de mostrar que é alguma espécie de desequilíbrio. E não é bem assim. Acho que dentro dos fandoms tem gente com questões de saúde mental, como tem em qualquer grupo de pessoas. Pessoas têm questões de saúde mental, né? E não importa a que grupo elas pertençam. Por isso que me preocupa muito, e principalmente do ponto de vista da comunicação, de nós que pesquisamos esses fenômenos midiáticos, empobrece a discussão, né? Porque se eu patologizo, eu não posso levar isso para uma discussão teórica, epistemológica da comunicação. Então, assim, essa conversa acaba sendo interditada quando você coloca na caixinha loucos. Né, desequilibrados. Então, assim, realmente aí a discussão tem que ser num grupo de terapeutas e psicanalistas, enfim. Então, eu acho que é uma discussão que ela merece acontecer, mas ela não pode estereotipar a figura do fã. Empobrece essa discussão e eu acho que é uma característica muito limitadora, porque são tantas as facetas do fã, né? São tantas coisas envolvidas no ser fã, que uma discussão como essa é você taxar, né? A pessoa é isso. E aí você não se aprofunda mais em nada. Concordo com o que Mariana falou, mas eu quero até radicalizar um pouco esse ponto de vista, sabe? Eu acho que, na verdade, nos dias de hoje, esse é um comportamento, no mínimo, preconceituoso. Me parece que esse é um tipo de conjectura e de ponto de vista muito enraizado no mundo em que nossas identidades eram muito determinadas por nossas escolhas profissionais, pelo que separava coisas sérias de coisas que não eram sérias. Faz mais de 50 anos que nós sabemos
sabemos, está escrito em qualquer lugar que você for, isso é notório, que a sociedade mudou, que hoje nós somos uma sociedade em que o consumo ele deixa de ser algo acessório e meio de satisfação de necessidades para ser um dispositivo intrínseco à vida social. Por causa desse processo de mudança sociohistórica, nossas identidades de consumo se tornam tão ou mais importantes do que outras identidades vinculadas, por exemplo, à ocupação profissional. Nós temos pessoas que são completamente vinculadas e, entre aspas, alucinadas por moda. E ninguém acha isso um absurdo, mas isso é claramente um tipo de identidade de consumo, assim como a identidade fânica. Então, ser fã é uma identidade completamente alinhada aos nossos dias. É isso que diferencia o consumidor, digamos, regular do fã. O fã assume a sua condição, por isso eu chamo de fanidade, como uma identidade cultural. E esse preconceito, para mim, vem desse lugar, vem do lugar daqueles que não conhecem e não gostam sem conhecer, que criam barreiras, sem querer comparar, por favor, outros tipos de identidade, mas isso faz parte de um rol que a sociedade aprendeu a colocar. O que foge da norma ou está errado é coisa de doido. Ao longo da resposta de Mariana e a sua, André, eu estava pensando assim, a gente falou do estereótipo do fã, dentro dessa caixinha da loucura, da patologia, você trouxe essa questão dos papéis sociais, né? A gente passou por muito tempo fazendo essa divisão, o que é relacionado ao trabalho, ao que provê algum tipo de sustento, é sério, o que não é, não é sério. E aí me lembrou um outro estereótipo também, quando se pensa em fã, em fanidade, é as pessoas olharem para a pessoa que é fã muito a partir de uma ideia, vou usar um termo aqui talvez nem tão adequado, mas é o que está me vindo à cabeça agora, infantilizada. Ah, isso é coisa de gente jovem. Quando amadurecer, vai deixar de ser fã, porque vai ter que ter tempo para fazer outra coisa e não vai ter tempo para estar, entre aspas e muitas aspas, correndo atrás do ídolo. Então, acho que talvez essa ideia de ligar a pessoa, o fã e a fanidade, alguém que não tem maturidade, talvez também acho que venha dessas identidades sociais que você colocou, né? Eu acho que tem a ver um pouco também esse outro estereótipo, não é isso? Há uma noção de que a infância é a irresponsabilidade. Quando você cresce, você tem que ser responsável. Mas eu acho que faz parte desse contexto mais amplo, acho que apenas num grau menor de preconceito, mas continua sendo um estereótipo. Na verdade, a gente vive um mundo hoje de mídias sociais em que as mesmas pessoas que provavelmente chamam fãs de pessoas infantilizadas ou loucas, entre aspas, são pessoas que provavelmente passam horas do seu dia em Instagram e TikTok seguindo seguidores que publicam assuntos e comportamentos, no mínimo, muito questionáveis. Estão lá gastando seu tempo com isso. Então, eu não sei nem até que ponto a gente também não pode inverter essa lógica, que se fosse o caso, que não é. Ou seja, pessoas que provavelmente dizem, olha, você é fã, você não é sério, você é infantil, provavelmente está aí seguindo Virgínia, jogando Tigrinho, sem querer juízo de valor, se for o caso você corta, mas é isso. E está gastando seu tempo lá e tudo bem fazer isso. Eu não sou louco, eu não sou infantil. E quando, na verdade, a gente tem muito mais o que aprender, muitas vezes, com obras que têm uma mensagem importante, mensagens históricas, mensagens de construção política, muitas vezes. A cultura pop sempre denunciou comportamentos de ódio, comportamentos fascistas que a gente voltou a ver na nossa sociedade. A gente vê isso no discurso, na estética, desde os anos 70 em Star Wars, com o lado obscuro da força. A gente vê isso em Harry Potter, com os Comensais da Morte. Ou seja, na verdade, a cultura pop tem muito o que nos ensinar em termos de mundo, em termos de política. É só querer aprender, é só estar aberto a essas possibilidades. Eu queria também pegar um gancho agora de André, porque além dessa infantilização, né, primeiro da questão do estereótipo, às vezes eu fico pensando assim, deve rolar alguma coisa de despeito, assim, porque André e eu, que trabalhamos com coisas que nós consumimos, tem um certo apreço por esse lugar, de ser sujeito do que eu estou pesquisando, porque isso me dá um acesso também, né, ao conhecimento, as subjetividades que do contrário eu não teria. Mas aí puxando o gancho também, porque eu também pesquiso, né, envelhecimento na cultura pop, essa questão do fã envelhecido é uma coisa assim super emblemática, né? Porque além a gente tem a infantilização desse fã ali mais jovem e a gente tem a ridicularização do fã mais velho, né? Então temos dois extremos aí de estereótipos, preconceitos, discriminações. Então, assim, o fã
fã mais velho é ridicularizado porque ele ainda se veste como algum cosplay, ou os fãs de heavy metal. Tem um trabalho de um pesquisador, Andy Bennett, australiano, que ele pesquisa os fãs de heavy metal que envelheceram, né, com as bandas, essas bandas mais classiconas, né? Então, assim, uns fãs que estão lá batendo cabeça, headbangers, e como a sociedade meio olha para eles, ai, coisa ridícula, esse velho com essa camisa. E tipo, não, essa pessoa ela pode fazer o que ela quiser, porque enquanto ele tiver apreço, afinidade com aquela banda, com aquela cultura, ele deve ter o direito de se expressar. E aí eu acho que também tem um outro ponto, que é a questão de gênero, né? A coisa do fã também permeia muito a questão da histeria feminina. Assim, a mulher, a histérica, a que se descabela pelo ídolo. Então, assim, tem uma coisa aí dessa discriminação que é reforçada por essa visão de gênero, da histeria. É mais ou menos por aí. Eu quero aproveitar o gancho para aprofundar um pouco mais essa questão do gênero. A gente está falando que existem fãs de várias idades e fãs de qualquer coisa. E aí, tem uma coisa curiosa, a partir dessa ideia, né, de gênero, desse recorte de gênero, é que uma mulher diz que é fã de alguma coisa, automaticamente essa fanidade dela é associada a algo que é mais sem importância. Quando alguém da comunidade LGBT, sobretudo homens gays, são fãs de divas pop, isso é considerado uma besteira. Mas quando a gente tem homens héteros, para fazer esse recorte de gênero, sendo fãs de algo que socialmente foi atrelado à ideia de heteronormatividade, isso é considerado ok. Vou trazer um exemplo aqui dentro do nosso contexto. Por exemplo, o André está com a camisa de time, ele diz: eu sou fã de futebol. Então é muito mais aceito na sociedade ser fã de futebol. Tanto é que o nome não é nem ser fã, é ser torcedor apaixonado, que dentro do que a gente está discutindo aqui sobre fanidade, é um fã que tem muito engajamento, que tem muito investimento financeiro. Então, tem uma divisão muito colocada que homens, quando são fãs, sobretudo de coisas que são socialmente relacionadas à heteronormatividade, ou seja, fã de coisa que é classificada como coisa de homem, é aceito socialmente, mas quando uma mulher é fã de alguma coisa colocada como histérica, eu queria aprofundar isso que você colocou, né? Assim, como é que vocês enxergam esse espelho desse machismo? E se vocês enxergam, como é que a gente pode desfazer isso? Essa é uma questão bem delicada, né? A questão de gênero. Quando a gente pensa como eu falei anteriormente, né, a questão da histeria muito relacionada ao público feminino, se a gente for parar para pensar no mundo do futebol, não tem nada mais histérico do que o futebol. E sem falar na violência, né, na violência nos estádios, fora dos estádios, enfim, que é uma coisa heteronormativa, assim, ao extremo. E ainda assim é tomado com muita naturalidade. Isso é normal, é tranquilo. E quando vem, sei lá, um Justin Bieber da vida, a primeira coisa que acontece é ir para a porta do estádio e ver quais são as fãs que estão acampando há não sei quantos dias, que não tem nada que fazer, que estão lá histéricas, que querem ver o cantor dos sonhos. Então, assim, é uma coisa bem desigual, né? E eu diria, assim, que a coisa do fã de esporte, normalmente, né? O futebol num nível maior, mas, assim, se falar NBA, fã de basquete, eu jogo basquete, assim, é uma coisa louca. Uma camisa da NBA custou R$ 800, sabe? E, assim, são jogos o tempo inteiro, a mesma coisa no futebol. Então, assim, o fã do futebol, ele tá o dia inteiro, ele tem jogo todo dia, de manhã, tarde e noite. Tem gente que, se pudesse, tava de manhã, tarde e noite vendo. Meu namorado é um deles. Então, assim, e é um comportamento absolutamente naturalizado. Agora, vai eu, que gosto muito de viajar para ver show, não sei o quê. Aí, nossa, como é que você viaja para ver tanto show, não sei o quê? Então, isso, sabe? Aí eu acho que as questões de gênero começam a emergir. Vamos lá. Acho que Mariana já falou bem dessa distinção. A gente vive um contexto em que, infelizmente, a sociedade reproduz ainda muitos valores antigos e pior antiquados. Mas eu queria acrescentar nessa discussão o que mais me preocupa e que tem sido e se tornou, na verdade, o ponto principal da minha pesquisa, das minhas investigações, quando isso acontece no próprio contexto dos fãs. Então, assim, é curioso porque, assim, olha só, o fã já é uma identidade estigmatizada. Só que no contexto da fanidade, nós temos fãs completamente tóxicos.
Em contextos da cultura gamer, você é uma mulher e entra em jogo online, você acha crasse, vai ser xingada da pior coisa, sabe? Vai sofrer humilhação, vai ser chamada, só não vai ser chamada de santa. Todo o resto você vai ser chamada. E aí você vê a reprodução, é engraçado, estrutural, né, desse sistema dentro da própria comunidade. Minhas pesquisas apontaram, por exemplo, vou pegar um exemplo, nos últimos filmes de Star Wars, a Jedi principal era uma mulher. E aí houve todo um movimento de boa parte do fandom de Star Wars, achando um absurdo que uma mulher fosse tão poderosa quanto Luke Skywalker. Que é isso? Não pode. Por quê? Porque ela é mulher. E aí, por exemplo, houve todo um boicote ao segundo filme, que fez com que o terceiro filme fosse totalmente mudado e reprogramado, e ficou uma coisa meio estranha lá, enfim. Então, se você... Por quê? Porque tentaram agradar, com perdão da palavra, o discurso fascista, de que você não pode ser mulher e ser poderosa. E isso a gente pode ampliar, porque o mesmo filme que trazia isso, trazia como seu parceiro de luta um homem preto. Como é que um homem preto que não é Jedi pode pegar um sabre de luz? Ele não tem esse direito. De onde é que ele tirou esse direito? E aí existia ali um subtexto de um potencial interesse homoafetivo entre esse homem preto e um homem latino que era piloto, né? E que, para desconstruir isso, no último filme, fizeram o homem latino ser um cara caricato, mulherengo, do nada, justamente para remediar essa especulação. Ou seja, a indústria respondendo aos fãs tóxicos, que tudo bem ser tóxico, eu estou do seu lado. E aí tem um outro lado disso, né? É que isso tem levado a uma situação contemporânea muito complicada. O marketing está pensando sempre em ganhar dinheiro, e aí a gente tem alguns comportamentos da indústria do entretenimento, né, como o pre-baiting, que é você colocar personagens queer só para dizer, ó, botei, mas que não representam, na maioria das vezes, são personagens estereotipados. E também o que a gente chama de tokenismo, quer dizer, eu vou botar os representantes. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter pessoas pretas, vai ter pessoas lá na cultura estadunidense latinas, vai ter asiáticos, e aí no final, de novo, são pessoas estereotipadas dentro daquelas identidades. E aí, por outro lado, esse pessoal que estão se autodenominando nerdolas, que bom que eles deram um nome para eles diferente do que eu uso, que é nerd, que são esses que praticam esse tipo de toxicidade, e que eles ainda chamam isso de cultura woke. Inventaram esse nome não sei de onde, inventaram esse nome não sei de onde, porque foi eles que inventaram, não fomos nós. E quando eu digo nós, é para deixar bem claro de que lado político eu estou, quando na verdade essa suposta cultura woke sequer é fidedigna às verdadeiras agências políticas dessas identidades dissidentes. São muito mais representações estereotipadas que a indústria do entretenimento usa para vender. E aí fica muito mais difícil responder a tua pergunta. Como fazer para mudar isso? Eu acho que cada vez mais os fãs têm que ter uma mobilização, do mesmo jeito que os fãs conseguem ter mobilização para promover os produtos de que são fãs, os fãs precisam ter mobilização cada vez maior para combater esse tipo de coisa. Estou agora orientando uma pesquisa que é justamente como fãs de Harry Potter estão combatendo a transfobia de J.K. Rowling. Não porque ela criou Harry Potter que ela está certa. E aí os fãs, inclusive, tem fãs que estão desistindo de ser fãs de Harry Potter. E aí eu digo, não, Harry Potter não é dela, ela só escreveu Harry Potter. Acho que ela escreveu não é dela, é do mundo, eu continuo sendo Potterhead, é ela que está errada, é ela que tem que ser tirada do universo. E eu continuo Potterhead e vamos salvar o universo Harry Potter dessa famigerada. Eu acho que é muito mais esse tipo de movimento que a gente precisa cada vez mais. A gente está falando dessa agência política, muitas vezes as comunidades de fãs serem esse lugar de reprodução de estereótipos, de machismo, de misoginia, de xenofobia, de diversos preconceitos, enfim. E aí, vocês foram falando e eu fui me lembrando, a gente tem várias histórias, né, sobre todos esses diversos aspectos que a gente vem abordando aqui na nossa conversa. E a gente tem uma história que trata muito disso, do que a gente está falando, desse ambiente das comunidades também ser um ambiente tóxico para minorias sociais. A gente tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Conta Tua História, onde as pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está conversando, e a gente vai ouvir agora a história de Thiago Lins, que é uma história exatamente sobre isso que a gente está falando. Ele é um fã de game, ele é fã de jogos digitais, sobretudo, e aí a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, aí quando a gente voltar, eu explico o contexto da nossa conversa e como isso se encaixa no que a gente está ouvindo aqui. Conta a tua história. Meu nome é Thiago Lins, eu tenho 41 anos e um dos meus hobbies gosto bastante de jogos de videogame, jogos eletrônicos.
Eu sempre considerei jogos não só uma distração, uma forma de diversão, mas também uma forma de um instrumento cultural, assim como você costuma ler um livro, assistir um filme, uma série. Então, acho que com o passar dos anos, eu consegui ver os jogos como instrumentos para contarem boas histórias, grandes histórias, e é uma das coisas que atualmente me faz continuar com este hobby. Mas tem uma coisa que sempre me afastou um pouco do contexto social, de interagir e socializar mais sobre esses jogos, é a forma como muitas vezes as pessoas se portam em fóruns de discussão, redes sociais, chans, afins. Acho que não só presente nos jogos, sabe, mas também quando você é muito fã de uma série de livros, ou um filme específico, uma série de filmes, ou uma série de TV, muitas vezes quando você expõe sua opinião, nem todo mundo está disposto a respeitar a sua opinião, e isso gera muito atrito, gera muitos comentários inflamados, às vezes partem para ofensas, agressões. Acaba que é uma das coisas que não me faz querer ter tanta vontade de discutir sobre as coisas que eu gosto, sobre os jogos que eu gosto, sabe? Eu acabo mantendo essa paixão que eu tenho mais para mim mesmo, e acabo não tendo tanta vontade de interagir com os outros, sabendo do ambiente tóxico que muitas vezes a gente está suscetível. A gente ouviu aí um pouquinho da fala de Tiago, na nossa conversa de produção, né? Tem uma questão que não está no áudio, mas ele me escreveu, né? Que é ligando ao ponto do que André estava dizendo. Às vezes as pessoas estão querendo deixar de ser fã e se afastam dessa comunidade por ter se tornado um ambiente tóxico, né? E, inclusive, isso afetar pessoalmente pessoas que são minorias sociais, minorias de direitos, digamos assim, que é o caso de Tiago. Tiago é um homem negro. A pesquisa de Tiago no mestrado tinha a ver o universo do jornalismo com videogame, mas isso vem, essa toxicidade vem o afastando desses fóruns de discussão, de estar mais ativo junto com outras pessoas que são fãs da mesma coisa, do mesmo nicho. Afinal de contas, essa também é a ideia da criação dessas comunidades, né? Você se aproximar de pessoas que são fãs da mesma coisa que você, trocar informações, se relacionar e etc. E ele diz assim, para essas comunidades tendem a ter falas bem problemáticas quando tem inclusão ou destaque, que é esse destaque de alguma coisa que está fora dessa norma do que é considerado superior, que é o que a gente vem discutindo, né? Sobretudo o destaque de personagens negros, mulheres, pessoas LGBTQIA+, inseridos nos jogos. Então, essa reprodução desses discursos de ódio e misoginia. Vai lá, André. Eu não posso perder a oportunidade para complementar, não. É porque isso tem sido um dos argumentos que eu mais tenho usado recentemente. Na verdade, meu entendimento de que essa parte, que olha, eu quero dizer que não é a parte majoritária, é porque, infelizmente, nas mídias sociais, quem promove discurso de ódio, mesmo não sendo sempre, na maioria das vezes, quantitativamente a maioria, termina sendo pessoas que têm mais eco. E vamos combinar que os algoritmos ajudam esse eco. Não é que eu acho que a maioria é assim, mas isso é um tipo de discurso que ganhou eco. A minha concepção, Laís, é de que nós temos pessoas que se apegam em desculpas para defender seus próprios valores. Então, por exemplo, de novo, duas coisas. O elfo é de uma mitologia que vem de séculos atrás e que reproduz certos valores que são de séculos atrás. Isso não quer dizer que aquilo é o certo, e as pessoas se apropriam disso para dizer que é assim que a sociedade deve ser. Mas, para piorar, nós temos casos em que sequer existe essa declaração direta. Olha, mesmo que existisse, isso não seria o bastante se não fosse uma definição identitária. E existem casos que são de pura, assim, libertinagem. Por exemplo, quando escolheram uma atriz negra para fazer a personagem Hermione no teatro, aí vieram esses fãs loucos, ensandecidos, e acharam que era um absurdo. E é engraçado, porque, assim, eu li todos os livros mais de uma vez e eu realmente não lembro de nenhuma passagem que se diga que Hermione é uma mulher branca. Né? O que se fala é que ela tinha cabelos volumosos e cacheados. E só. A gente vê muito acontecer isso nas adaptações, né? E até nos séries, filmes e novelas também, mas eu não vou entrar nisso. Voltando aqui para a questão do fã, e a gente já falou que tem a ver com o seu gosto por aquela coisa, aquele produto, a sua admiração por um artista, por exemplo. Você gosta das músicas, que você gosta de acompanhar o que ela faz nas redes sociais, você torce pelo sucesso dela, né? Tanto pessoal quanto profissional. E aí, nas nossas pesquisas, a gente viu que alguns pesquisadores, eles definem essa relação do fã com o seu ídolo como relação parasocial. Mariana, o que é essa relação parasocial? Como você enxerga essa relação entre o fã e o ídolo? Estela, eu acho que a relação entre fã e ídolo, primeiro, ela vem de um afeto.
E quando eu falo de afeto, ele não necessariamente significa amor, carinho, mas afeto é a pessoa ser afetada por alguma coisa, né? Que uma outra pessoa faz, que uma obra provoca, é você ser afetado. Então, assim, essa relação, a gente parte da afinidade, né? Você tem alguma coisa ali que lhe conectou e lhe afetou a ponto de você se interessar, se aprofundar no conhecimento, investir seu tempo naquilo, investir dinheiro e muitas vezes, assim, até direcionar um pouco as escolhas de vida a partir daquele afeto. Acho que eu e André somos um exemplo, assim, né, de estarmos nos debruçando academicamente sobre coisas que nos afetam. Então, assim, essas relações eu vejo mais como redes, assim, também de suporte, porque a gente fala muito, né? A gente falou já as várias dimensões do ser fã, mas existe também uma dimensão no sentido de comunidade que é importantíssimo para ressaltar questões e identidades políticas, sociais, né? Existe redes de apoio, de conhecimento, enfim. E essas relações, elas muitas vezes são construídas dentro do fandom. E essas relações, elas são muito fortalecidas por esse afeto. Então, eu fico muito impressionada sempre que eu vejo alguém que diz, eu não sou fã de nada. Eu fico pensando, poxa, mas será que nada afeta tanto uma pessoa? Nada, nenhuma obra, nada assim no mundo lhe provoca uma curiosidade, né, enorme o suficiente, grande o suficiente para você pesquisar um pouco mais sobre aquilo. Quando eu penso em mim como sujeito, assim, eu não consigo me conceber sem todas as coisas que me afetam. Então, assim, eu não seria quem eu sou, eu não seria Mariana jornalista que pesquisa cultura pop se eu não tivesse sido afetada lá atrás por tudo o que continua me afetando até hoje e que me leva a outras coisas. Um comentário sobre isso, Mariana, que é assim, quando a pessoa diz, não sou fã de nada, que a gente até falou na abertura do episódio, que é, você pode não ser fã de nada agora, ou não se considerar fã de nada ou de ninguém agora, mas em algum momento da sua vida você já foi fã de alguma coisa, porque me remete, por exemplo, quando a gente é criança, gosta muito de um brinquedo, gosta muito de um personagem de desenho. Então, você é afetado por aquela coisa, para retomar o termo que você está trazendo e o conceito de ser fã que a gente trouxe no início da nossa conversa, né? Laís, assim, desculpa te interromper, que quando a pessoa fala que não é fã de nada, às vezes eu fico pensando que porque o parâmetro que ela tem de ser fã é aquele parâmetro da loucura. Então, assim, a pessoa olha e fala, não, eu não sou fã de nada, eu só gosto, eu escuto isso, eu vejo aquilo, mas, assim, consumo. Porque o parâmetro é, poxa, eu não faço loucuras, então logo, eu não sou fã. Eu não sei se posso complementar em relação a essa dimensão que Stella colocou da relação paratextual. Eu queria até destacar que isso tem mudado muito nos últimos anos, porque originalmente esse conceito de parasocialidade, né, era aquela relação só unidirecional entre aquele que admira por causa disso, ou seja, por você estar tão envolvido e por você saber tanto daquele ídolo, então você termina tendo o sentimento de que quase é íntimo, é quase amigo, quase faz parte da vida. Mas se a gente analisar, esse é um processo que precisa ser atualizado, porque nos últimos 20 anos, sobretudo 15, 20 anos, a gente tem visto que alguns artistas efetivamente têm usado as mídias sociais para criar o outro lado do processo. Por exemplo, a Lady Gaga. Desde o início, na verdade, assim, eu acho que talvez Gaga seja o único caso que eu lembro que ela que batizou seus fãs, porque os fãs normalmente escolhem seus nomes, né? Gaga não, Gaga desde o começo da sua carreira, ela estabeleceu uma aproximação de comunicação com a sua comunidade de fãs, foi ela que batizou, vocês são meu Little Monsters. Então a gente vê cada vez mais artistas tendo o outro lado da moeda, ou seja, são novos tipos de socialidades que a gente vê surgindo e que claramente se estabelecem nessa cultura também. E aí, para fazer uma conexão disso, dessa relação, e aí você citou Lady Gaga, a gente tem uma outra história, dessa vez de Felipe, do nosso quadro, que Felipe, que é fã de divas pop, e em especial de Lady Gaga. Vamos ouvir um pouquinho da história dele. Conta a tua história.
Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe, Felipe Silva, sou daqui de Recife, sou comunicador, já fiz parte do Esteoriza e agora tá voltando para participar de mais um episódio desse projeto que eu gosto tanto. É uma felicidade muito grande para mim. E hoje para falar sobre um tema que eu gosto muito, né, que é cultura de fãs. Então, eu sou fã de muitas artistas, mas eu quero destacar dois momentos super especiais da minha vida, que com toda certeza vão ficar marcados para sempre. Que foi o ano de 2024, no show da Madonna, que aconteceu na Praia de Copacabana. Eu tava lá, eu escrevi a história junto com mais de 1 milhão de pessoas. E foi muito incrível para mim, não só porque Madonna, na minha opinião, é a maior artista da história, quase que uma divindade, mas está rodeado de tanta gente que acreditou no sonho e que vê Madonna com esse olhar que eu também tenho de fã, de admirador. E esse ano de 2025 eu tive a oportunidade de assistir o show de Lady Gaga, que é uma das minhas artistas favoritas, e é um apelo muito emocional para mim, porque ela representa para mim o que Madonna foi no comecinho da vida das gays que são mais velhas do que eu, lá da década de 80, de 90, sabe? Quando Madonna falava sobre liberdade dos corpos, chegava num palco para performar e fazer discursos e que você podia ser o que você quisesse, que ninguém deveria eh, mandar no seu corpo, no seu sentimento, nas suas relações pessoais. Isso é o que Lady Gaga falou pra mim. Eu cresci, fui acompanhado da minha adolescência, infância barra adolescência, com Lady Gaga, sabe? Então, pra mim, representa muito esse apelo emocional pra mim, sentimental. E ela me ensina, ela moldou minha personalidade, ela me ensinou a ser livre e me falou nas músicas dela, nos discursos dela, que eu poderia ser quem eu quisesse, sem medo, e porque eu nasci desse jeito, como ela diz na música dela, Born This Way. Bom, a gente ouviu aí um pouquinho da história de Felipe, ele fala, né, dessa relação dele com Lady Gaga, puxar o gancho do que André e Mariana estavam falando. Vai além da questão da admiração, passa por outras questões relacionadas à autoafirmação, a se acolher, inclusive, né? Não é mais só uma relação individual e unilateral, tem outros tipos de relações se construindo nisso. E aí ele fala que ele viajou para o Rio, quando teve os shows de Madonna e de Lady Gaga para assistir. Eu queria pontuar uma questão relacionada à classe social. Claro que, obviamente, quando a gente fala de artistas internacionais, sobretudo, é muito difícil virem para o Brasil. Então, é preciso você ter dinheiro para você conseguir ir assistir esses shows fora. Quando se vem para o Brasil, você, obviamente, democratiza muito mais do que a pessoa ter que viajar para fora. Que foi o que aconteceu com o Felipe. Mas ainda tem uma questão também de os grandes artistas, eles não vêm para o Nordeste. Quando a gente fala de um recorte regional, a gente está falando recorte de classe social também, não é todo mundo que é fã de Lady Gaga que pôde, por exemplo, viajar para o Rio de Janeiro para assistir esse show de forma presencial. Como é que vocês enxergam esse recorte de classe social quando a gente fala da cultura de fã, Mari? Pois é uma questão também importantíssima, porque, como eu falei, assim, o investimento ele é da ordem simbólica, mas também material, muitas vezes, né? E dentro das comunidades de fandom, né, dos fandoms, isso muitas vezes vem à tona como régua internamente para uma certa hierarquização dos fãs. Então, embora assim, eu acho muito injusto você dizer que uma pessoa é menos fã do que outra porque ela não conseguiu ir ao show, ou, né, não teve dinheiro para viajar. Isso não torna a pessoa menos. Aí eu volto para o que a André falou, né? Tem a questão do conhecimento, da expertise, do próprio, muitas vezes, né, as produções que são feitas pelos fãs, né, o próprio fan-made, né? Existem tantas dimensões para você exercer a sua fanidade que não necessariamente precisam incluir, né, um gasto dessa monta, porque é muito caro, principalmente quando você é fã de um artista internacional. Sendo do Nordeste, principalmente, fora do eixo Rio-São Paulo, tudo é mais difícil, porque as pessoas até vêm para o Brasil, mas não vêm para cá. Então, é muito mais complicado, realmente, né? E essa questão de classe vem muito. E aí eu me lembrei, assim, que eu fui uma vez para Cuba fazer uma pesquisa também relacionada à questão de fãs, e eu encontrei um fã de Madonna, que ele nunca viu Madonna. E assim, que tudo era muito complicado, porque inclusive Madonna era proibida na ilha, né? Por causa dos embargos. Então, mas ele é completamente alucinado. Ele não tem uma coleção, porque ele não tem dinheiro para comprar. Mas ele tem todo o conhecimento que você possa imaginar sobre a carreira dela. E eu não posso chegar para essa pessoa e achar que ela é menos fã do que eu, porque eu tive a oportunidade de ver Madonna ao vivo. Então, tem um classismo internamente, tem uma questão interna de hierarquização de fãs, a partir do que você tem de coleção,
do que você já viu, do que você já leu, do que você já conhece, enfim, de contato que você pode ter tido com o artista, muitas vezes também é um capital simbólico dentro do fandom. Mas, assim, eu particularmente acho que a gente não deveria usar isso como régua, sabe? Talvez pela minha experiência geracional, eu vou olhar para isso não como copo meio vazio, mas como copo meio cheio. Eu sou de uma geração que não teve acesso a quase nada. Ser um fã de qualquer coisa nos anos 80, o que presumia em termos de esforços, não existia internet, não existia streaming, não existia TV a cabo, não existia nada. Eu acho que é muito claro nas comunidades de fãs que o mais importante na caracterização do fã é realmente seu nível de envolvimento e conhecimento dos produtos de mídia que eles se vinculam. E aí a questão de classe social termina sendo aí sim uma outra coisa, que é uma limitação que gera potenciais frustrações e tudo mais, é claro. Então são duas coisas diferentes. Eu acho que isso não mexe em nada a fanidade em si. Agora, para complementar por outro lado, vale dizer que a cultura de fãs também legitimou uma questão que é justamente a da, entre aspas, democratização dos acessos, né? Que eu acho que rompe um pouquinho com isso. Não estou aqui fazendo apologia nenhuma, estou só relatando, vamos deixar bem claro. E faz parte da cultura de fãs essa coisa de burlar o acesso e as restrições orçamentárias, muitas vezes, né? Para popularizar, digamos assim, repito, não estou fazendo apologia, mas é uma característica da cultura de fãs. André falou um termozinho aí que eu acho que agora a gente poderia dar um passinho para trás e voltar. Que danado é cultura de fãs? A definição exata, podem falar pra gente? Eu não sei se é uma definição, né? Definições muito precisas são perigosas, mas assim, eu acho que se a gente pensar na noção de cultura, a gente pode tentar trazer uma resposta mais simples, dizendo que é um modo de vida. Quando eu penso em determinada cultura, e aí eu não estou falando daquela coisa, aquela lógica tradicional de cultura brasileira, que é uma coisa complexa e, né, multifacetada. A gente está falando do que muitos chamam de subculturas, né? O que a gente chama de cultura de fã é o que convencionou-se em certo ramo das ciências sociais chamar de subcultura, que é uma cultura particular. Para mim, a forma mais simples de definir talvez cultura de fã é dizer que é um modo de vida, porque vai muito além de consumir, vai muito além de fruir, vai muito além de gostar. A cultura de fã passa a ser um elemento ordinário e cotidiano da vida da gente, do dia a dia. Não é uma coisa excepcional. Não é aquela coisa de, eita, final de semana eu acho que eu vou sair para jantar, que restaurante eu vou. É uma coisa rotineira, olha. A não ser que eu esteja doente ou extremamente ocupado, não vai ter uma noite, não vai ter um dia que meu dia não acabe vendo alguma série. Não vai ter esse dia, a não ser que eu esteja excepcionalmente, às vezes assim, eu tenho trabalho demais, eu vou até tarde da noite, enfim. Mas via de regra não vai ter esse dia. Então eu acho que é quando você incorpora esses produtos de mídia, a sua vida cotidiana de uma maneira naturalizada, de uma maneira, sabe, que deixa de ser um além de e passa a ser o próprio processo natural pelo qual você faz as coisas. E aí eu queria uma pergunta para ajudar a entender, até a gente mesmo a entender esse conceito de cultura de fandom, além dessa naturalização do modo de vida, tem a ver também a forma como a gente, enquanto fã, se relaciona com outro fã, se relaciona com o ídolo. Aí eu falo, por exemplo, criar comunidades para engajar o produto do qual você é fã, ou a música, ou o filme, ou o livro, ou a influência, ou influência, enfim. Acho que também tem a ver um pouco com isso, né? A forma como a gente, como a gente atua, como a gente se relaciona com outro fã, e o papel de fã, que aí não tem nada a ver com aquela perspectiva de patologia ou de loucura que a gente vem falando, né? Mas eu, enquanto fã, faço parte da cultura de fã, sei lá, para usar um exemplo que não saiu aqui ainda. Pessoas que são muito fãs de algum tipo de franquia de desenho, ou sei lá, álbum de figurinha. Pokémon tem álbum de figurinha, então faz parte da cultura de fã se reunir para trocar figurinhas, por exemplo. Acho que tem a ver um pouco com isso também, né? É uma dimensão comunitária de vida. Então, por exemplo, eu provavelmente tenho muito mais afinidade com, se eu encontrar ou trocar informações com alguém de outro país que é fã de Star Wars ou de Harry Potter como eu, e que a gente vai, inclusive, ter uma linguagem codificada, isso é um aspecto cultural. Provavelmente dois fãs de um mesmo produto falando, quem não entende daquilo não está nem entendendo, já passei por isso, não está nem entendendo o que é que eles estão falando, parece que está falando um dialeto. É uma linguagem codificada porque a gente fala aquela linguagem. Se você vê dois gamers conversando, é um dialeto. Então, sim, é que a experiência cotidiana, ela nunca é individual. A vida cotidiana é sempre uma vida comunitária.
Só complementando, assim, que realmente, assim, eu me lembrei, eu dei uma disciplina de estágio de docência, teoria da comunicação, e para falar sobre teoria da comunicação, ao invés de usar todos os exemplos que, na época que eu estudei, eu levava exemplos da cultura pop. Então, assim, vamos pensar a Anitta, The Girl from Rio, e como falar de indústria cultural. Então, assim, com exemplos, porque são exemplos do cotidiano, né? Não estão desconectados. A cultura pop, ela está completamente conectada à realidade. Ela é uma fotografia do momento que a gente está vivendo. Então, você quer entender uma época, você vai atrás de um filme, você vai atrás de uma música, de um disco, de um artista, enfim, uma obra, porque você vai ter perfeitamente ali. Pode ser a coisa mais frívola que você achar, mas ela vai te dar uma perspectiva sobre aquele momento. Falando sobre essa coisa, né, a cultura de fãs, ela é um modo de ser e habitar o mundo. Se eu não fosse fã, eu não teria a vida que eu tenho, eu não teria escolhido a profissão que eu escolhi, eu não teria escolhido fazer as pesquisas que eu escolhi. Então, assim, está totalmente incorporado às nossas vidas, né? Então, por isso que eu acho que essa definição do modo de ser e habitar o mundo ela é muito precisa. Vocês falaram muito aí do cotidiano, como refletem o nosso dia a dia. E essas relações, né, elas vão além, elas têm impactos sociais. E aí eu queria trazer aqui 3 exemplos para falar sobre isso. Que foi a comunidade de fãs do grupo BTS fez um mutirão nas redes sociais em 2022 para incentivar os fãs do grupo a irem votar nas eleições aqui do Brasil. A gente também teve as torcidas organizadas de vários times de futebol que foram para as ruas participar de protestos políticos e também tiveram outros torcedores organizados que ajudaram a acabar com as barricadas que foram feitas por caminhoneiros e outros manifestantes para fechar as diversas BRs como protesto contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. Então tem esse impacto social, né? Tem um reflexo que está muito em torno da nossa sociedade, do nosso cotidiano. E aí eu queria perguntar para André, como é que você enxerga essa relação das comunidades de fãs, os fandoms, e a política, que a gente acha que estão muito longe, mas não estão tão longe assim, né? Não são tão distantes. Para mim, é completamente inerente o processo. As comunidades de fãs, elas terminam se tornando lugares de troca de visões de mundo, de troca de afetos, de recepção dos problemas enfrentados pelas pessoas. As pessoas compartilham seus problemas pessoais nessas comunidades. Na maioria das vezes são recebidos e recebem também falas calorosas e de apoio. A própria cultura de mídias sociais, a própria cultura de internet deve muito à cultura de fãs. Existem, inclusive, estudos que apontam que é na cultura de fãs que começa a se potencializar toda essa dimensão de apropriação tecnológica do usuário final das tecnologias. Então, o que acontece? Termina que, mesmo sem saber, por exemplo, a Laís até mencionou, é algo que ainda não está necessariamente consolidado, viu, Laís? Por exemplo, o seguidor de influenciador digital é fã. Acho que em alguns casos sim, mas isso ilustra o que eu falei, ou seja, o comportamento de um seguidor de influenciador digital provavelmente não vai ser auto-percebido como um comportamento de fã, mas provavelmente vai ser. Então, essas comunidades, elas terminam sendo um espaço que tem como eixo, né, o produto de mídia que convoca, que traz as pessoas para conviverem, mas essas pessoas trazem consigo, justamente por causa dessa dimensão cultural, todas as suas experiências de vida, todas as suas alegrias e todas as suas dores. E aí isso vai repercutindo politicamente. Eu acho que isso é um processo inerente a contextos culturais de convivência. E quando eu falo de política, eu não falo só política no sentido mais estrito que a maioria das pessoas estão acostumadas a falar. É política no sentido da vida política. É política nesse sentido de esse relato que você falou, né? Eu assisti o show do Lady Gaga ao vivo, né? Agoniado por causa dos 10, 15 minutos que a Lula atrasou do começo do show. E a gente via lá, quando os fãs eram chamados para dar depoimentos, o papel tão importante que ela, como artista, e o fandom como comunidade deu aquelas pessoas de se afirmarem na sociedade identitariamente. Isso é política. Cada vez mais a luta política que nós temos na sociedade contemporânea é a luta pela subjetividade, é a luta por poder ser o que se é. E a identidade fânica é uma camada, é uma camada interseccional entre outras camadas da maneira como a gente vive politicamente nossas identidades.
Bom, chegou a hora de dar uma olhada nas pesquisas que estão rolando pela UFPE no nosso quadro Pegando Bigu. E no Pegando Bigu de hoje, a gente vai ouvir Tyson Antônio falando sobre a sua pesquisa de mestrado que aborda a influência das relações parassociais no comportamento dos fãs. Vamos ouvir. Pegando Bigu, meu irmão. Olá, eu sou Tyson Antônio, sou mestrando do programa em pós-graduação em Gestão e Inovação em Consumo pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, em Caruaru. E a minha pesquisa, ela vai se inserir dentro do universo da cultura pop e ela busca entender como as relações parassociais elas vão influenciar a construção da identidade e o comportamento de consumo dos fãs em comunidades online. Falando um pouquinho sobre o que é relações parassociais, então relações parassociais elas são caracterizadas como os vínculos emocionais unilaterais, ou seja, quando uma pessoa ela sente que tem uma conexão próxima com a celebridade, artista ou personagem fictício, mesmo sem ter uma relação direta ou recíproca com aquela pessoa. Essa ideia, ela é muito presente dentro do contexto da cultura pop, especialmente quando a gente pensa em artistas como Taylor Swift, Demi Lovato, Lady Gaga, ou personagens de séries e jogos. Inclusive, em 2024, eu apresentei um artigo sobre a interação dos fãs da Taylor na plataforma Last FM, no Clave da FGV, e nesse estudo foi identificado como a música da Taylor ela é ressignificada pelos fãs e ela vai além do entretenimento e ela se torna uma fonte de inspiração, de consolo e de identidade para esses fãs. Foram analisadas entrevistas e comentários online que mostraram como essas conexões emocionais elas vão gerar um senso de pertencimento e de apoio mútuo para toda aquela comunidade formada. A minha motivação para a realização dessas pesquisas, ela vem de algo pessoal, que desde 2010 eu faço parte de fandoms e sou um consumidor ativo da cultura pop, especialmente sendo fã da Demi Lovato. E com o tempo, eu comecei a perceber que essas experiências elas também traziam um impacto na construção da minha identidade e também nas minhas decisões de consumo. E isso despertou meu interesse em investigar a temática de forma acadêmica. A minha dissertação ela ainda está em processo de conclusão, ela ainda está em desenvolvimento, mas em breve ela vai estar disponível no repositório da UFPE. Enquanto isso, se você quiser acompanhar os resultados ou conversar sobre a temática, é só me procurar aqui nas minhas redes sociais ou entrar em contato via e-mail e vai ser um prazer trocar ideias sobre esse contexto dos fandoms e também sobre o fenômeno da cultura pop. Muito obrigado. Nosso papo com Mariana e André tá na reta final e a gente chega com as famosas indicações de conteúdo que já são marcas registradas aqui no DST. Afinal, o aprendizado nunca acaba com o fim do episódio. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te explicar. Todo mundo que participa do podcast deixa indicações de conteúdos sobre o tema que a gente aborda no episódio para que você que está nos ouvindo possa aprender ainda mais, mesmo quando o episódio acabar. Então, Mariana, começar com você. O que você tem para indicar para o público do Desteoriza sobre o tema cultura de fãs? Bom, eu acho assim que uma indicação seria o livro do Jenkins, né, do Henry Jenkins, sobre a cultura da convergência, porque esse livro é um livro seminal, assim, nos estudos de fandom, enfim, e porque relaciona isso à cultura digital também, como essas comunidades surgiram, como essas comunidades se desenvolvem e o que é que elas aportam, né, na contemporaneidade. Uma outra indicação que eu teria é um livro assim que abriu muito minha cabeça para coisas que eu já desconfiava sobre a questão de como é vista a fã mulher. E é um livro que eu estou até com ele aqui, Fuck It Feminist Fan. Tem a Britney, careca, né, na capa. E aí é uma pesquisadora espanhola, Lady Marinas, e ela fala dessa cultura de estigmatização, né, das fãs mulheres e de mulheres que são fãs de mulheres dentro da cultura pop, mulheres, né, vistas como problemáticas,
Enfim, e uma terceira indicação seria a tese, uma tese da qual André fez parte da banca, sobre peregrinação de fãs, estética de fandom, que é de Alain Mangabeira. Ele é professor da UFPB e ele defendeu uma tese no Departamento de Comunicação da UFPE, se chama You Wanna a Piece of Me, a estética do fandom na peregrinação ao corpo monumento da diva pop em Las Vegas. E aí ele fala, a tese fala sobre essa peregrinação, né, em busca da Britney Spears, desse corpo emblemático, estranho, problemático, né, mediaticamente explorado à exaustão, e como também é uma perspectiva dele, e ele analisa uma outra pessoa que é cover da Britney, e é um estudo bem interessante assim, sobre a peregrinação do fã ao ídolo. E você, André, quais indicações você trouxe para os nossos ouvintes? Eu realmente acho que o livro Cultura da Convergência de Jenkins é fundamental para quem quer ter um primeiro entendimento. É um livro publicado em português, porque muito do que a gente termina acessando ainda não está publicado em português. Então, é um livro publicado em português, já está na 10ª publicação, assim, edição. Então, assim, é um livro realmente para quem quiser ter uma introdução a esse mundo, à cultura de fãs. E ele faz esse diálogo que eu, por vezes, pontuei, que é a interface entre cultura de fãs e apropriação tecnológica, que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? A dimensão da apropriação midiática mesmo dos fãs, de forma que eles tenham um comportamento produtivo como fãs, né? Tem um outro livro, enquanto o Henry Jenkins é da área de estudos midiáticos, tem um outro livro que é da área de branding, mas apesar do primeiro título parecer ser esses livros de autoajuda, na verdade isso é uma grande brincadeira. O livro vai completamente contra as premissas tradicionais de como criar marcas. É o livro de Stephen Brown, que é um professor irlandês da área de marketing, da área que eu trabalho, mas de uma área, digamos assim, não mainstream de marketing, não gerencialista, que é como construir uma grande marca, a magia da marca Harry Potter. Então, apesar desse começo, está longe de ser uma receita de bolo. Na verdade, ele pega e inverte toda a lógica, né? Toda aquela coisa que a gente vê nos livros tradicionais de gestão de marcas, que tem muito uma lógica instrumentalizadora do processo de gestão, ele vai pelo avesso e ele destaca, né, a importância de uma marca apelar para as relações afetivas de uma comunidade, de trabalhar com uma dimensão que entrega muito mais expectativa e envolvimento do que certos conteúdos dados ou puramente adaptados. Eu acho que é uma leitura interessante para quem quer ter uma visão do lado de marketing, né, mas que é uma visão que foge essa coisa tradicional da literatura de marketing. Outro livro que eu quero indicar escreve do ponto de vista do fã, chama-se Harry Potter e seus fãs. Eu acho ele muito interessante porque ele mostra o outro lado da moeda. Ele não é acadêmico, mas eu acho ele riquíssimo. Traz toda uma análise e depoimentos do que é ser fã, de toda a lógica de como aquilo passa a fazer parte da sua vida, das suas relações sociais e afetivas. Maravilha, André. E a gente também trouxe indicações aqui da nossa equipe do Distoriza, né? Já que a gente está falando de livro, vou falar do livro primeiro, um livro de romance, inclusive. Se chama Eu Nasci Pra Isso, escrito por Alice Oseman, um livro de romance, mais leve, enfim. É a protagonista, que se chama Angel, ela é uma fã dedicada de uma banda e finalmente ela consegue realizar o seu sonho de ir para Londres assistir um show da sua banda favorita. E aí tem algumas reviravoltas, que a gente não vai dar o spoiler aqui, né? Mas tem algumas reviravoltas e aí os caminhos de Angel e dos integrantes da banda acabam se cruzando e ela vai precisar lidar com o fato de que a relação que ela idealizou é uma relação diferente da relação que ela de fato tem, digamos assim, fora dos sonhos, na vida real com eles, né? E aí isso levanta alguns questionamentos sobre o seu estilo de vida, enfim. E aí essa obra faz uma reflexão sobre as relações de idealização, muitas vezes, que a gente faz a partir de fragmentos que a gente vê da vida das pessoas das quais a gente é fã, etc. E como as redes sociais e os fandoms influenciam nessa identidade como fã. E aí a gente tem uma animação para quem gosta de anime, prato cheio. É uma animação chamada Oshinoko. Ela aborda vários aspectos da indústria do entretenimento japonesa, desde os artistas pop até autores, livros, mangás, etc., passando por vários pontos que constroem o show business, inclusive a cultura de fã. Então, apesar de se tratar de uma indústria diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, digamos assim, né? A obra traz esses aspectos que a gente consegue identificar algum tipo de similaridade
visibilidade, como a pressão que os fãs exercem sobre os artistas, um pouco do que a gente falou no episódio, da pressão dos fãs exercendo sobre a franquia de Star Wars, e etc, enfim. E aí Oshinoko também é uma série de mangá que é distribuída no Brasil com o título Minha Estrela Preferida. Então, se você quiser assistir animação, você vai procurar Oshinoko, está disponível em plataforma de streaming, e se você quiser ler o mangá, você procura pela tradução brasileira que se chama Minha Estrela Preferida. E um documentário que, apesar de falar de uma pessoa específica, acaba falando dessa relação, da construção da ideia de ídolo, que é um documentário sobre Ayrton Senna, que se chama O Brasileiro, o Herói, o Campeão, e aborda a vida e a carreira do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que é considerado pela mídia o mais amado do Brasil, etc., mas também aborda essa construção da imagem dele como um ídolo do Brasil. É interessante também para a gente ver o papel da mídia na construção da imagem de ídolo, também está disponível nos serviços de streaming, um deles é a Netflix. E todas essas indicações, as nossas do Teoriza, as indicações de Mariana, as indicações de André, a gente deixa tudo bem bonitinho e publicado nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, para que você consiga acessar toda vez que você quiser se aprofundar mais sobre cultura de fãs. É só você acessar as redes do Teoriza, que vai estar lá tudo muito bonitinho, para você ter essa lista como referência. A nossa conversa foi muito interessante, foi muito enriquecedora, esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha e teve durante a produção desse episódio, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a participação de André e de Mariana e deixar esse espaço aqui aberto para vocês se despedirem, fazerem algum comentário. Queria agradecer muito pelo convite, pela lembrança. Foi maravilhosa a conversa. Fico feliz que esse assunto tenha sido trazido à tona, né, para a gente tentar quebrar esse estigma, né? Vocês fizeram a pergunta de como a gente faz para desconstruir isso. Acho que tendo podcasts com temas como esses, né, para a gente falar sobre outras perspectivas. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês, Estela, Laís e a equipe inteira de produção. Foi um deleite estar com vocês. Bem, assim, agradecer demais o convite, parabenizar a iniciativa. Também acho que esse é o tipo do tema que precisa ser naturalizado e para mim é sempre um enorme privilégio e um grande prazer poder falar de um assunto tão relevante, tão importante, tão definidor da minha identidade, né? Espero que tenha sido interessante, que quem vai nos ouvir possa aproveitar e muito obrigado. A gente que agradece, para usar uma palavra que Mariana usou, foi um deleite conversar com vocês nesse episódio. Obrigada pela conversa, pelo tempo, pela disponibilidade. Foram muito solícitos, né, quando a gente entrou em contato. Claro, a gente topa, né? Olha, foi um dos episódios mais fáceis de produzir, no sentido de chegar numa data para gravar. Assim. A gente já teve outros mais complicados. Então, muito obrigada pelo conhecimento, pelo tempo, pela disponibilidade, enfim. A gente passou, inclusive, um pouquinho do tempo que estava combinado, mas a gente segurou aqui a conversa, então muito obrigada, viu? Muito obrigada, Mariana e André. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. A conversa foi muito enriquecedora. Até a próxima. E é isso, como a Estela falou, muito obrigada por você que nos ouviu, que chegou aqui até o final. E aí, se você gostou desse episódio, se tem alguém que você conhece que vai gostar de ouvir esse episódio, caminhe esse episódio para essa pessoa, para que essa conversa e o conhecimento sobre cultura de fãs chegue a mais pessoas cada vez mais, para as pessoas entenderem e a gente ajudar a desconstruir todos esses estereótipos que a gente abordou aqui. E aí, além de compartilhar, você não esquece de seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza nas redes sociais que você costuma usar, no seu tocador de podcast, quando você está nos ouvindo. Segue a gente também, porque aí toda vez que a gente publicar alguma coisa, você recebe uma notificação. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, você pode deixar aí o que é que você achou do episódio, pode usar essa caixinha como um espaço para você sugerir episódios também. A gente adora receber o feedback, se vocês gostou, se você não gostou, o que é que você sugere, qual é o tema que você quer que a gente aborde. Então, a gente está sempre muito receptivo e muito aberto para que você faça isso para ajudar a gente a construir um podcast que vai falar exatamente do que você precisa desteorizar. O Desteoriza, ele é produzido pela equipe da Diretoria de Comunicação da UFPE e ele é também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, fã de Joyce Alane, e por Estela Mota, fã de Marina Senna. Teve a produção e pós-produção de Maria Eduarda Ferreira, fã de Roupa Nova, e Richard de Holanda, fã de Ariana Grande, minha e de Estela. Tem a edição de Richard de Holanda e tem design de Ludovico Soares, que é fã da franquia Pânico, de Jaqueline Fonseca, que é fã do filme Castelo Animado, de Sandra Chacon, fã de música clássica, e de André Cavalcante, que ainda não entendeu do que é que ele é fã. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!